Amado de Deus, ao despertar nesta manhã e abrir os olhos para mais um dia, talvez exista uma pergunta silenciosa ecoando dentro do seu coração. Senhor, o Senhor realmente tem ouvido as minhas orações? Às vezes, nós clamamos, insistimos, pedimos com lágrimas e mesmo assim parece que nada muda ao nosso redor. A dor continua, as portas permanecem fechadas, os números não fecham e o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer resposta. Mas hoje eu quero que você entenda algo profundo. O silêncio de Deus nunca é ausência de Deus. O fato de você não enxergar a resposta do jeito que esperava não significa que o céu está em silêncio ou que o Senhor se esqueceu de você. Muitas vezes, a resposta não vem como um milagre imediato, mas como um processo que acontece dentro do seu coração. Às vezes, Deus muda as circunstâncias. Outras vezes, Ele muda você dentro das circunstâncias. Você pediu para que a tempestade fosse removida, e Deus te deu uma paz que não faz sentido no meio da tempestade. Você pediu para que uma pessoa saísse da sua vida e Ele te deu sabedoria para colocar limites e amar sem se machucar. Você pediu por provisão e Ele começou a abrir portas, ensinar a administrar melhor, alinhar oportunidades e fortalecer sua fé. Você pediu pela restauração de um relacionamento e Deus começou primeiro a curar suas feridas internas, a tratar memórias antigas e a te dar um coração mais manso e disposto a perdoar. Na palavra, vemos que muitos também precisaram esperar. Daniel orou e só recebeu resposta dias depois. Os discípulos permaneceram reunidos antes que o Espírito Santo viesse com poder. O povo rodeou Jericó várias vezes antes que os muros caíssem. A espera não era rejeição, era preparação, era alinhamento. Era batalha espiritual acontecendo nos bastidores. Aquilo que parece atraso, muitas vezes é Deus organizando o invisível para que o visível se manifeste no tempo certo. Hoje, nós não vamos começar este dia murmurando pelo que ainda não vimos. Vamos começar agradecendo por tudo aquilo que Deus já fez, inclusive pelo que ainda não percebemos. Vamos agradecer pelas portas que se abriram e também pelas portas que se fecharam para nos proteger. Vamos agradecer pelas orações respondidas exatamente como pedimos e também pelas que foram respondidas de um jeito melhor do que imaginávamos. Porque a gratidão muda nossa perspectiva. Ela abre nossos olhos para reconhecer o cuidado de Deus no ordinário, no detalhe, no processo. Ela amolece o coração endurecido pela espera e nos prepara para receber aquilo que ainda está por vir. Hoje, escolha começar o dia com um coração agradecido, mesmo que nem todas as respostas estejam claras ainda. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua confiança em Deus. Obrigado, Senhor, por este novo dia que começa. Obrigado porque eu despertei, respirei, abri os olhos e tive mais uma chance de me aproximar de Ti. Muitos não tiveram essa oportunidade hoje, mas eu tive. Isso não é algo automático, não é um direito adquirido, é graça. Eu não mereci mais um dia, eu recebi como presente. Por isso, eu escolho não tratar esta manhã como algo comum. Este dia é prova de que o Senhor ainda não terminou a tua obra em mim. Ao inspirar o ar, eu reconheço que estou respirando misericórdia. Ao sentir meu coração bater, eu lembro que é porque o Senhor declarou vida sobre mim. Eu entrego este dia de volta em tuas mãos e digo: Pai, se o Senhor me acordou hoje, então que a minha vida te glorifique em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha. Não permita que eu viva estas horas no piloto automático, como se o tempo fosse meu para desperdiçar. Ensina-me a enxergar este dia como uma oportunidade santa de amar mais, obedecer mais, crescer mais e confiar mais em Ti. Tu és o doador dos dias, o guardião da minha vida.
aquele que já estava à porta desta manhã, com bondade no olhar, antes mesmo de eu abrir os olhos. Obrigado, Senhor, pelas orações que o Senhor já respondeu, inclusive aquelas que eu esqueci que fiz. Obrigado pelos milagres silenciosos que não foram registrados em fotos, pelos processos lentos que só percebo quando olho para trás, pelas pequenas mudanças internas que foram acontecendo aos poucos, quase imperceptíveis, mas profundas. Obrigado pelas noites em que eu apenas consegui dizer: Senhor, me ajuda, e depois segui em frente, sem perceber que o Senhor continuou trabalhando enquanto eu me distraía com a rotina. Obrigado porque o Senhor rearranjou pessoas, situações e até meus pensamentos, até que um dia eu percebi. O Senhor respondeu sim, só não do jeito que eu imaginava. Obrigado pelos hábitos que antes me dominavam e hoje têm menos força sobre mim. Obrigado pelos medos que antes controlavam minha mente e hoje já não gritam tão alto. Obrigado por relacionamentos que eram cheios de tensão e hoje são mais leves, mais curados, mais saudáveis. Mesmo quando não houve um momento dramático, mesmo quando não houve algo espetacular para ser contado, o Senhor estava agindo com precisão. O Senhor trabalha no tempo certo, no ritmo certo, moldando o meu caráter enquanto responde às minhas orações. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que reclamei mais do que agradeci. Abre meus olhos para reconhecer tuas marcas nos detalhes simples do dia a dia, para que meu coração se torne um lugar de gratidão constante e não de impaciência constante. Se você crê que Deus tem agido na sua vida, mesmo nos detalhes, escreva glória a Deus nos comentários. Obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor fechou. No momento em que elas se fecharam, eu me senti rejeitado, confuso, frustrado e até ferido. Achei que estava perdendo oportunidades, pessoas e sonhos importantes. Questionei decisões, questionei pessoas e, em alguns momentos de fraqueza, questionei até o Senhor. Mas hoje, com mais maturidade e um pouco mais de visão, eu começo a entender. Muitas portas que se fecharam não foram castigo, foram proteção. Obrigado pelo caminho que terminou de repente, porque o Senhor já enxergava os perigos que meus olhos não conseguiam ver. Obrigado pelo emprego que não deu certo, porque o Senhor conhecia o peso emocional, os compromissos injustos e as armadilhas escondidas naquele ambiente. Obrigado pelo relacionamento que não avançou, porque o Senhor via feridas, desvios e dores que me afastariam do teu propósito. Obrigado pelos planos que foram interrompidos, porque o Senhor tinha uma rota melhor preparada, mesmo quando eu não compreendia. O Senhor não é um pai que diz sim para tudo o que pedimos. O Senhor é um pai que protege, mesmo quando a proteção dói. Hoje eu escolho reinterpretar o meu passado. Onde antes eu via fracasso, eu agora enxergo cuidado. Onde eu via perda, eu começo a reconhecer livramento. Onde eu via portas batendo no meu rosto, eu agora percebo o Senhor me segurando pelos ombros e dizendo: confia em mim, esse não é o caminho. Ensina-me a honrar esses nãos e esses agora não. Não com amargura, mas com adoração. Ensina-me a confiar que cada porta fechada estava escondendo um sim maior no teu plano perfeito. Que o meu coração não se prenda ao que não foi, mas descanse no que o Senhor está preparando. Que eu não insista em caminhos que o Senhor já encerrou, mas tenha sensibilidade para seguir quando o Senhor disser: é por aqui. Hoje, eu declaro que escolho confiar na tua direção, mesmo quando ela é diferente da minha vontade. Que eu não me revolte com os fechamentos, mas os receba como provas do teu amor e do teu cuidado comigo. Se você já viveu algo que hoje entende como livramento de Deus, escreva: eu confio nos teus caminhos, Senhor, nos comentários. Obrigado, Senhor, pelos ainda não que o Senhor liberou sobre a minha vida. Houve momentos em que o Senhor não disse não, mas também não disse agora. E esse tempo de espera foi um dos períodos mais difíceis para o meu coração.
Na espera, eu me sentia esticado por dentro, cansado de aguardar, lutando contra a ansiedade e o medo de ser esquecido. Parecia que nada estava se movendo, que tudo estava parado, mas hoje eu reconheço. Enquanto eu esperava, o Senhor estava trabalhando em mim. Enquanto eu pedia rapidez, o Senhor estava construindo profundidade. Enquanto eu queria respostas imediatas, o Senhor estava fortalecendo minha fé, purificando minhas motivações e alinhando o tempo certo para que aquilo que eu pedisse não me esmagasse quando chegasse. O ainda não era desprezo, era cuidado. Não era indiferença, era amor. O Senhor se importou demais comigo para me entregar algo antes de eu estar preparado para sustentar. Obrigado, porque o ainda não significa nunca. Significa que o Senhor vê além do agora. Significa que o Senhor conhece o peso do que está por vir e está me preparando por dentro para carregar essa bênção sem perder o propósito. Obrigado, porque mesmo quando nada parecia mudar ao meu redor, algo estava sendo transformado dentro de mim. Minha paciência, minha dependência do Senhor, minha capacidade de confiar, mesmo sem entender. Hoje, quando eu me deparo com orações que ainda parecem sem resposta, ajuda-me a lembrar disso. Se o Senhor ainda não fechou a porta, é porque o Senhor ainda está trabalhando nos bastidores. Dá-me a graça de dizer: Pai, eu te agradeço até pela espera, porque o Senhor está comigo nesse processo. Ensina-me a descansar no teu tempo, a confiar na tua sabedoria e a crer que cada demora carrega um propósito eterno. Se você está em um tempo de espera, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Obrigado, Senhor, pelas lágrimas que se tornaram sementes. O Senhor viu cada noite em que eu chorei em silêncio, quando ninguém mais percebia a batalha que acontecia dentro de mim. O peso no peito, a mente cansada, as perguntas sem resposta. O Senhor contou cada lágrima, e nenhuma delas foi desperdiçada. Aquilo que eu senti como quebra muitas vezes era, na verdade, um plantio. Em meio à dor, o Senhor estava semeando algo novo no meu interior. Nos momentos mais difíceis, o Senhor plantou compaixão onde antes havia dureza, empatia onde antes havia julgamento, profundidade espiritual onde antes eu vivia apenas na superfície. Obrigado porque minhas lágrimas regaram o solo do meu futuro. Obrigado porque, em vez de permitir que a dor endurecesse meu coração, o Senhor usou a dor para torná-lo mais sensível à tua presença e à dor do próximo. Obrigado pelas feridas que me ensinaram a te buscar com mais intensidade. Obrigado pelas perdas que me fizeram entender que só o Senhor é suficiente quando tudo o mais parece falhar. Obrigado pelos dias em que tudo o que eu consegui fazer foi segurar na tua promessa, mesmo sem forças para sorrir. Hoje, eu escolho olhar para o meu passado não como prova de abandono, mas como evidência de que o Senhor estava me preparando para uma nova estação. Ensina-me a enxergar que minhas lágrimas não são o fim da história, mas o início de um novo capítulo. Que eu não tenha vergonha da minha dor, porque foi nela que o Senhor trabalhou mais profundamente no meu caráter. E quando eu chorar novamente, porque eu sei que ainda haverá lutas, lembra-me que, em tuas mãos, cada lágrima carrega um propósito e prepara um testemunho. Se você crê que Deus transforma dor em crescimento, escreva nos comentários: minhas lágrimas não foram em vão. Obrigado, Senhor, por me carregar quando eu não tinha mais forças para continuar. Olhando para trás, eu percebo que houve dias em que eu achei que estava apenas sobrevivendo no limite, empurrando a vida com o resto da energia que sobrava. Eu pensava que era minha força de vontade, minha teimosia ou minha disciplina que estavam me mantendo de pé. Mas hoje eu entendo, quando eu não conseguia andar, o Senhor me carregou. Nos dias em que minhas orações eram apenas suspiros, quando as palavras não saíam, o Senhor ainda assim me sustentava. Quando minha mente estava cansada e meu coração pesado,
O Senhor não me apressou, não me cobrou resultados, não me julgou por estar fraco, como um pai que pega o filho no colo quando ele já não consegue dar mais um passo. O Senhor me levantou em silêncio, com paciência e cuidado. Obrigado pelas forças invisíveis que o Senhor me deu, uma resistência que eu não sei explicar, uma coragem que não veio de mim, uma perseverança que me fez atravessar fases que eu pensei que não suportaria. Obrigado porque, mesmo quando eu disse não aguento mais, de alguma forma eu consegui passar por mais um dia, mais uma semana, mais uma etapa. Esse, de alguma forma, era o Senhor. Obrigado pelas noites em que eu dormi sem perceber o quão exausto eu estava, e o Senhor vigiou meu descanso. Obrigado por ter cuidado da minha alma, quando minhas emoções estavam pesadas demais para eu compreender. Hoje eu reconheço, eu nunca atravessei os vales sozinho. Mesmo quando eu não sentia, o Senhor estava ao meu lado, e muitas vezes era o Senhor quem me carregava. Se você reconhece que foi Deus quem te sustentou nos dias mais difíceis, escreva nos comentários: foi Deus que me carregou. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor me deu no meio do caos. Não foi uma paz porque tudo ao meu redor estava em ordem, mas uma paz que nasceu da tua presença dentro de mim. Houve momentos em que as circunstâncias gritavam, as notícias me abalavam, as pressões se acumulavam e o futuro parecia incerto. Por fora, tudo estava agitado, mas por dentro havia um lugar silencioso onde eu ainda conseguia te ouvir dizendo: eu estou aqui. Obrigado pelas noites em que minha mente tentava correr para todos os lados, criando cenários, medos e preocupações. E mesmo assim, o Senhor colocou a tua mão sobre meu coração e sussurrou: aquieta-te. Obrigado pelas manhãs em que a ansiedade tentou se levantar junto comigo, mas a tua paz chegou antes, guardando meus pensamentos e acalmando meu espírito. A tua palavra é verdadeira. O Senhor concede uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Essa paz não eliminou todos os problemas, mas me impediu de ser esmagado por eles. Ela foi o meu abrigo no meio da tempestade, o lugar onde eu conseguia respirar quando tudo parecia pesado demais. Obrigado por ser minha âncora quando tudo ao redor parecia instável, o centro firme quando tudo estava em movimento. Obrigado por ser o silêncio que me sustentou quando o barulho da vida queria me desorientar. Hoje, eu reconheço que essa paz não veio da minha personalidade, nem da minha força emocional, nem da minha capacidade de me controlar. Essa paz veio do Senhor vivendo em mim. E por isso eu te agradeço, por ter sido meu refúgio, meu descanso e minha segurança quando eu não tinha controle de quase nada. Se você já sentiu a paz de Deus em meio a um momento difícil, escreva nos comentários: a paz de Deus me guarda. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor enviou exatamente no tempo certo. Quando eu olho para trás, percebo que muitos encontros que eu chamei de coincidência eram, na verdade, cuidados do céu. Mensagens que chegaram no dia em que eu me sentia invisível. Ligações que interromperam um ciclo de pensamentos pesados, palavras simples que reacenderam minha esperança quando eu estava quase desistindo. Nada disso foi por acaso. Obrigado pelo amigo que teve coragem de perguntar: como você está de verdade, quando todos os outros só viam minha aparência forte? Obrigado pelo abraço que quebrou um peso que eu carregava em silêncio. Obrigado pelo conselho que eu não queria ouvir, mas precisava escutar para não me perder no caminho. Obrigado pelos irmãos e irmãs em Cristo que disseram: estou orando por você, sem nem saber o tamanho da batalha que eu enfrentava naquele momento. Às vezes, o Senhor usou pessoas próximas. Em outras ocasiões, usou quase desconhecidos, uma palavra em um vídeo, uma mensagem em uma pregação, uma frase simples que chegou como resposta para uma oração que eu não consegui nem formular direito.
Em todos esses momentos, era o Senhor tocando meu coração por meio de mãos humanas, vozes humanas, histórias humanas. Obrigado por me lembrar que eu não caminho sozinho. O Senhor constrói uma família espiritual, um corpo onde uns sustentam os outros. Obrigado por cada pessoa que foi instrumento de consolo, correção, encorajamento e direção na minha jornada. E obrigado também por me lembrar que, assim como eu fui ajudado, o Senhor quer me usar para ser resposta na vida de alguém. Que eu esteja sensível para ser esse canal de amor quando alguém ao meu redor estiver precisando de força. Se você já foi alcançado por Deus através de alguém, escreva nos comentários: Deus usa pessoas para me alcançar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor removeu da minha vida. Eu confesso que nem sempre foi fácil agradecer por isso. Houve vínculos que eu quis manter, ambientes onde eu me sentia pertencente, mesmo quando já não eram saudáveis para a minha alma. Quando essas conexões se romperam, doeu. Eu me senti rejeitado, confuso e até inadequado. Mas com o tempo, comecei a entender. O Senhor me ama demais para me deixar preso em lugares que diminuem quem eu sou em Ti. Obrigado por me tirar de ambientes onde eu duvidava do meu valor, onde eu precisava me moldar para ser aceito, onde meus princípios eram constantemente testados. Obrigado por encerrar ciclos que eu não teria coragem de encerrar sozinho. O Senhor é o Deus que poda o que não frutifica, não para me ferir, mas para que algo melhor cresça. A poda não é confortável, mas ela é necessária para que a vida floresça com mais força. Hoje, eu reconheço que o Senhor via o futuro das relações que eu só conseguia ver no presente. Onde eu via apego, o Senhor via atraso. Onde eu via conforto, o Senhor via estagnação. Onde eu via perda, o Senhor estava criando espaço para conexões mais saudáveis, mais alinhadas com o teu propósito, mais cheias de vida e verdade. Ajuda-me a não interpretar esses afastamentos como prova de que eu não sou digno de amor, mas como prova de que eu sou profundamente amado por um Pai que quer me ver cercado das pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Que eu não me prenda ao que passou, mas tenha discernimento para valorizar o que o Senhor está construindo agora na minha vida. Se você crê que Deus remove pessoas para te proteger, escreva nos comentários: Deus me guarda até nos afastamentos. Obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor realizou em mim, de maneiras que eu nem sempre sei explicar. Curas no corpo, curas na mente, curas nas memórias e nas emoções. Houve dores que pareciam permanentes, pensamentos que me aprisionavam, lembranças que doíam só de serem tocadas. E ainda assim, aos poucos, o Senhor foi trazendo alívio, luz e restauração. Em alguns momentos foi rápido, em outros foi um processo lento, camada por camada, até que eu percebi: eu já não carrego o mesmo peso de antes. Obrigado pelos dias em que a dor diminuiu, em que a ansiedade perdeu força, em que a escuridão não parecia tão pesada. Obrigado por usar meios e pessoas para me curar. Descanso, conselhos, tratamento, comunidade, palavra. Obrigado por tocar áreas do meu coração que ninguém mais conseguia alcançar. Feridas antigas, culpas escondidas, vergonhas silenciosas. Hoje eu consigo olhar para certas lembranças sem ser dominado por elas. Isso é cura. Mesmo quando as marcas permanecem, elas já não são feridas abertas. São testemunhos de que o Senhor restaurou o que estava quebrado. Obrigado por renovar minha mente, por arrancar mentiras e plantar verdades. Obrigado por me ensinar a perdoar, a soltar pesos que não eram meus para carregar. Obrigado porque muitas das respostas às minhas orações não mudaram apenas o que estava ao meu redor, mas mudaram principalmente quem eu sou por dentro. Eu pedi que o Senhor mudasse situações e o Senhor começou mudando meu coração. Eu pedi atalhos e o Senhor me deu transformação. Hoje eu reconheço:
Os maiores milagres que vivi não foram apenas externos, foram internos. Obrigado por me ensinar a confiar no teu tempo, a descansar na tua vontade e a caminhar mesmo quando eu ainda não vejo tudo com clareza. Obrigado porque, olhando para trás, eu consigo enxergar tua fidelidade. E olhando para frente, eu posso confiar na tua bondade. Eu coloco meu passado e meu futuro em tuas mãos e escolho viver este presente em gratidão, favor e paz. Em nome de Jesus, eu declaro amém. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu recebo essa oração e confio em Deus. Se essa oração falou com você em algum nível, não foi por acaso. Deus marcou esse encontro hoje. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com a alma pesada, sem respostas claras, mas você não saiu do mesmo jeito. Algo já começou a se mover dentro de você. Então, eu te faço um convite simples, mas poderoso. Não caminhe sozinho. Quando você se inscreve neste canal, você está dizendo: eu escolho alimentar minha fé todos os dias. Eu escolho começar minhas manhãs com Deus. Eu escolho não deixar minha esperança esfriar. Aqui nós oramos juntos, choramos juntos, cremos juntos e somos fortalecidos juntos. Se você precisa de palavras que levantam, de orações que renovam e de um lugar onde sua fé é lembrada diariamente, esse canal é para você. Se inscreva agora, ative o sininho e faça parte dessa família de oração. E escreve aqui nos comentários: eu não caminho mais sozinho. Eu vou estar orando por você.